Olá! Na continuação da nossa aula de História, né, o tema de História de hoje, como eu tinha prometido para vocês, nós vamos falar sobre vários processos, porque estava uma loucura aí esse período entre 1918 e o início da década de 20, né? Não vou me aprofundar muito nos anos que foram sequentes a 1920, porque nós vamos estudar processo por processo de forma individual, mas esse finalzinho aí do início, né, entre 1918 e 1920, tem muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa que, infelizmente, o livro não tem espaço para abordar, e eu achei importante abordar com vocês aqui. Como nós já tínhamos falado, nós já falamos aqui até final da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer em 1919, mas ali, no finalzinho ainda, né, na última etapa da Primeira Guerra Mundial, no último ano da Primeira Guerra Mundial, outros processos vinham acontecendo e são tão importantes quanto para a gente analisar. No vídeo passado a gente já começou a falar sobre a Revolução Russa, né, que tem início em 1917, e nós paramos justamente na Revolução de Outubro, né, na revolução ali que foi liderada pelos bolcheviques e que teve aí Lenin, né, como seu líder, e saíram vitoriosos, dando início a um novo processo de governo dentro da Rússia. Diretamente após isso, já teve a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, o que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Estou só relembrando a vocês os últimos pontos do vídeo anterior. E nós continuamos a partir daqui falando sobre os acontecimentos de 1918. Já de cara vou pedindo para vocês um pouco de desculpa porque o vídeo é bem pesado. Nós vamos falar praticamente só sobre mortes. Né? Como eu falei para vocês, o mundo ele estava fazendo aí uma jogada aí com as palavras em pandemônio, literalmente, né? Porque em 1918 estourava a pandemia da gripe espanhola. Para vocês terem uma ideia, a pandemia da gripe espanhola, ela chegou a infectar 1/4 da população do mundo. Foram cerca de 500 milhões de pessoas infectadas no mundo, e a quantidade de mortes também é muito alta, porém é imprecisa. Por quê? Vamos entender a gripe espanhola. Estima-se aí que entre 17 e 50 milhões, olha aí a diferença de números, entre 17 e 50 milhões de pessoas chegaram a morrer de gripe espanhola entre 1918 e 1920. Por que não podemos ter um número aproximado, nada mais certo? Porque o mundo inteiro estava vivendo aí os últimos anos, o último ano da Primeira Guerra Mundial. E isso afetava de diversas formas. Primeiro de tudo, vamos a curiosidades. A gripe espanhola não se originou na Espanha e outros países foram muito mais afetados que a própria Espanha, para vocês terem uma ideia. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, se não é uma gripe que se originou na Espanha, e se a Espanha nem foi o país mais afetado, por que ficou conhecida como gripe espanhola? Justamente por causa da Primeira Guerra Mundial. Os países que estavam diretamente ligados à guerra, a mídia, ela estava bloqueada, ela era totalmente dominada. Então, não se podia dar notícias de tudo que estava acontecendo. A França, por exemplo, não noticiava quase nada, praticamente era como se a gripe espanhola não existisse. E isso fez com que a gripe espanhola se tornasse uma catástrofe muito maior. Porque, já que não se falava da gripe, as pessoas não se cuidavam contra essa gripe. Só outra curiosidade rapidinha aí, a gripe espanhola ela foi um surto de H1N1, viu pessoal? E só para lembrar que recentemente tivemos um surto de H1N1 no mundo mais uma vez, mas que não chegou a ser uma pandemia. Essa de 1918, a gripe espanhola, como não se noticiava direito sobre ela, a Espanha, que não estava totalmente envolvida na guerra, não diretamente envolvida na guerra, tinha aí a sua mídia aberta. Então eles noticiavam, era através da mídia espanhola que as pessoas sabiam o que estava acontecendo, sabiam da gripe. E acredita-se aí, uma das teorias é que a gripe se tornou aí muito mais conhecida como gripe espanhola porque o rei da Espanha, ele foi acometido pela gripe. Ele não morreu, mas ele teve a gripe e isso foi muito noticiado. Né? Só a outro nível de curiosidade, nós já falamos sobre isso em sala de aula, brasileiros, né, chegaram 35 mil mortes, chegaram a acontecer por causa da gripe espanhola aqui no Brasil. Diretamente, o país mais afetado foi os Estados Unidos, foi o país com o maior número de vítimas. E aí, como é que a gripe saiu da Europa e chegou nos Estados Unidos?
por causa das tropas que estavam retornando da guerra. Sim. A Primeira Guerra Mundial foi aí o vetor de maior aceleração e propagação da gripe espanhola. Existem outras teorias, acredita-se aí por estudos mais recentes, que a quantidade de mortos foi muito maior na gripe espanhola, justamente por isso, porque a Europa inteira passava aí por uma época de muita pobreza, as pessoas não comiam direito, então isso facilitava com que a doença se tornasse mais forte. E justamente por causa disso, né, como estava acontecendo esse evento mundial, a gripe foi se espalhando pelo mundo inteiro. Some isso ao fato das pessoas não saberem o que está acontecendo de verdade e não se cuidarem, né, da gripe, esses cuidados básicos que nós sabemos de lavar as mãos, de não entrar em contato com quem já está com a doença. E aí virou o que virou, né? Cerca aí de, acredita que entre 17 e 50 milhões de pessoas morreram. Aqui no Brasil, inclusive, teve uma morte que foi muito representativa para esse período, que foi a do presidente eleito, mas que não chegou a assumir, Rodrigues Alves, né, eleito na eleição de 2018, mas falecido em janeiro de 2019. Na época da posse, em novembro de 1918, ele já estava muito doente, estava acamado, e aí o vice, né, tomou posse até ele melhorar, o que não aconteceu. E aí Rodrigues Alves falece da gripe espanhola em janeiro de 1919. Certo? Esse é um dos pontos mais importantes para mim, desse período aí de final, que não é abordado na maior parte dos livros, e eu achei importante trazer para vocês, inclusive pelo momento que nós vivemos. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é justamente sobre esse fim, né, da Primeira Guerra Mundial. No vídeo passado nós falamos sobre algumas consequências, não falamos sobre outras consequências, porque esse vídeo aqui estava sendo preparado para vocês. Mais diretamente, já que estamos falando de uma guerra, a consequência é quantidade de mortos. E aí, qual a quantidade de mortos da Primeira Guerra Mundial? Pelo mesmo motivo de não se ter uma noção exata da quantidade de mortos durante a gripe espanhola, não podemos afirmar uma quantidade de mortos específica para o fim da Primeira Guerra Mundial. Porque enquanto sim, muitas pessoas dos exércitos civis morreram durante a guerra, também existia a questão da gripe matando pessoas. Então, houve uma mistura aí de dados entre pessoas que morreram da gripe e pessoas que morreram por causa do fim, ou da existência, né, da Primeira Guerra Mundial. Estima-se também que entre 17 e 24 milhões de pessoas morreram por causa da Primeira Guerra Mundial. Mas aí, como eu já falei para vocês, não se tem como ter uma noção exata, né, por causa dessa mistura de dados aí, das mortes por toda a Europa e, consequentemente, por todo o mundo. Uma grande consequência disso, né, acabou a Primeira Guerra em 1919, uma grande consequência já direta, falei para vocês, acho que no vídeo passado, mas vale relembrar aqui, é a ascensão dos Estados Unidos. É importante a gente falar de novo nesse vídeo sobre a ascensão dos Estados Unidos, porque isso vai afetar a produção de economia no mundo inteiro. Vai vir um vídeo mais pra frente que nós vamos falar justamente sobre a importância dos Estados Unidos, por isso eu não vou me aprofundar. Mas quero salientar aqui essa importante ascensão dos Estados Unidos como potência, como a maior potência, né, financeira do mundo, ligada aí diretamente com o final da Primeira Guerra Mundial. E outro ponto que nós já tínhamos falado, mas nós vamos agora aqui para o desfecho, é justamente falar sobre o Tratado de Versalhes. Né? No final do vídeo sobre a Primeira Guerra, falamos sobre o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que falava ali sobre o final da Primeira Guerra Mundial. E os pontos, vamos falar aqui de dois pontos muito importantes desse tratado, que vão ser importantes para a gente entender os próximos processos. Primeiro, através do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a assumir a culpa pelo início da Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Alemanha, ela vai ser a punição, né, da Alemanha é pagar uma indenização para os países que estavam ali do lado vencedor, a Tríplice Entente. E entre isso aí vai ser estimulado isso mais já na década de 20, aí o valor de 33 milhões de dólares, que foi a indenização que a Alemanha foi obrigada a pagar. Não foi só isso. A Alemanha não foi só humilhada como perdedora no final da guerra e culpada, né, pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha ela perdeu territórios e isso vai mexer aí um pouco no ego das nações, né? Então vamos aí segurar isso. Os Estados Unidos entrou em recessão, a Alemanha saiu aí com o ego muito abalado do final da Primeira Guerra Mundial. Prestem atenção nisso, porque os próximos eventos que nós estudaremos estão totalmente ligados a essas duas nações. Vocês já sabem do que eu estou falando.
Outro ponto muito importante do Tratado de Versalhes é a criação da Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? Todos os países ali envolvidos foram obrigados, cerca de 42, 44 países, assinaram aí os acordos da Liga das Nações, que era uma liga que tinha a intenção de evitar, né, ela chefiaria ou organizaria aí as discussões entre as nações para evitar que um próximo conflito, né, com a proporção da Primeira Guerra Mundial acontecesse. Sabemos que não deu tão certo assim, né? A Segunda Guerra Mundial foi ainda pior que a Primeira Guerra. Entendo a Liga das Nações aí como um embrião do que vai ser a ONU, né? A Liga das Nações ela vai até 1946, né? Ela é justamente substituída pela ONU, mas entendo aí que o que a gente entende como a ONU, quais são os ideais e os objetivos da ONU, hoje em dia, é justamente o que veio já, né? Era a ideia de quando foi criada aí a Liga das Nações, com a intenção de manter a paz mundial. E chegamos, enfim, ao último ponto desse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Deixa eu olhar aqui quanto tempo ele já tem. Ele vai ficar muito longo, que é falar sobre esse processo que estava acontecendo dentro da Rússia. Depois de 1918, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Certo, mas e aí? Dentro da Rússia, o que vinha, o que estava acontecendo, como as coisas estavam se encaminhando, tá? Muito diretamente nós vamos falar. Quando é dado o golpe de outubro de 1918, e aí os bolcheviques assumem o poder, e aí temos Lenin como um dos principais líderes, obviamente a oposição não vai se satisfazer com isso, porque vamos lembrar, é estabelecido dentro da Rússia o comunismo, né? E comunismo é totalmente contra a produção aí, de bens para o seu enriquecimento próprio. Porque o que já foi estabelecido por Lenin, todas as pessoas passaram a ter o mesmo salário. Então todo mundo, independente da área que trabalhasse, passou a receber o mesmo. O governo passou a administrar os bens públicos, e isso é óbvio que as famílias das classes mais altas não vão gostar de todo esse processo, de toda essa mudança acontecendo dentro da Rússia. Então, apoiados aí, os grupos que eram contra, apoiados por essas famílias e apoiados aí por outras pessoas com outras intenções, criam o Exército Branco. Qual era a intenção do Exército Branco? Expulsar Lenin do poder, né? Sendo que Lenin já tinha colocado aí seu grande apoiador, né, seu irmão de causa ali, Trotsky, como líder do Exército Vermelho, que é o Exército Comunista. E o Exército Comunista, Trotsky organizou muito esse exército. Então existia o Exército Vermelho, que era o exército comunista dentro da Rússia, muito organizado, muito preparado para manter os ideais comunistas de pé. Se formou aí o Exército Branco, né? E isso dá início, em 1918, à Guerra Civil Russa. O que nós podemos falar aqui sobre essa guerra civil? Né? Nesse ínterim, né, durante todo esse processo acontecendo, como eu falei para vocês, o Exército Vermelho ele estava transformado aí num exército muito disciplinado. Então, quando o Exército Branco ele tenta aí, né, dar esse golpe e fazer a expulsão, o Exército Vermelho acaba ganhando. Vamos entender, quem fazia parte do Exército Branco? Tinha apoio da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos e da Itália. Os oficiais que eram monarquistas, né, da própria Rússia estavam lá dentro dele, políticos conservadores, a burguesia, né, por motivos óbvios, os latifundiários, ou seja, todo mundo que estava interessado no dinheiro apoiava o Exército Branco. O Exército Vermelho, por sua parte, era formado pelas tropas que eram representantes do governo bolchevique, a Guarda Vermelha, que é a própria guarda, né, do Partido Comunista, e tinha o apoio da população russa. A própria população russa apoiava o Exército Vermelho. Pelo que a gente já sabe, né? A situação que eles viviam antes e a situação que eles viviam agora, né? Agora, obviamente, muito mais favorável para a população, para as camadas mais pobres. O Exército Vermelho ganha, né, essa tentativa aí de expulsão do governo comunista, e se tem início dentro na Europa inteira algo chamado de cordão sanitário, que era uma separação, um isolamento da Rússia com os outros países, principalmente aí liderados por Japão, Inglaterra, França e, acreditem, os próprios Estados Unidos. Esses anos de guerra, tanto dentro como fora da Rússia, eles levaram a economia à falência. As plantações elas já não existiam mais. E em 1921, com o final
dessa guerra civil, né, Lenin percebeu que o comunismo de guerra não estava mais assegurando uma melhor qualidade de vida ao povo. E aí ele decidiu criar uma nova política econômica que ficou conhecida como NEP. É uma série de medidas que vigoraram até 1929, que tinha o objetivo de restaurar a economia do país. Dentro da história da própria Rússia, o próximo passo aí é a ditadura de Stalin, né? Só que nós vamos ver a ditadura stalinista dentro de um outro processo, que são os regimes totalitários, que nós vamos estudar de toda a Europa. Então, entendemos até aqui o que aconteceu na Rússia, né? Até 1920, 1921, né? Ali. Entendemos aqui o que vinha acontecendo em toda a Europa e como isso repercutiu no mundo inteiro. E acabamos nossa aula por aqui, para não ficar tão grande para vocês, já está grande o vídeo. E eu vou deixar aí para vocês uma atividade. Segue, se vocês tiverem qualquer dúvida, quero que vocês entendam uma coisa. O que eu falo aqui para vocês, obviamente, é muito resumido. Então, se vocês querem entender melhor, vocês têm duas opções. Vocês têm o próprio livro de vocês para pesquisar, e eu vou deixar na descrição do vídeo as páginas, eu vou indicar as páginas que vocês leiam no próprio livro de vocês. Mas ainda assim, a informação contida no livro não cobre tudo. Existem outros processos que são associados a isso aqui que a gente está estudando. Então, vocês, se quiserem se aprofundar, leiam outras fontes. Existem várias fontes na própria internet, vocês acham várias fontes. E existe o site da revista do Instituto Histórico Brasileiro. Lá vocês encontram qualquer coisa do processo histórico que vocês forem pesquisar. Vocês vão ter alguma fonte, se não da própria revista, indicada pela própria revista. Então, deixo aí como dica para vocês. Leiam mais sobre o assunto, se aprofundem. Se algum ponto que eu falei aqui vocês não lembram, não sabem o que foi esse processo, o significado, deem um Google ou voltem no vídeo anterior, porque alguns pontos aqui que eu citei já foram explicados no vídeo anterior. Mas entendam o processo. Eu sei que esse vídeo ele traz muitos processos acontecendo ao mesmo tempo. Mas, como eu falo para vocês, a história ela é linear. Então a gente tem que estudar ela dessa forma, né? Dessa forma, as coisas não acontecem cronologicamente organizadas como os livros trazem. Infelizmente, seria muito mais fácil da gente entender ou até barrar aí algumas catástrofes no mundo. Mas não, as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. E esse vídeo teve a intenção de justamente trazer isso para vocês. Entender como, infelizmente, o mundo estava bagunçado nessa época e as consequências que isso tiveram depois. Certo? Até a próxima aula. Assistam e reassistam o vídeo se vocês tiverem dúvidas. Tchauzinho!